Zorobabel, Josué e Zacarias. São os personagens participantes deste evento que acabamos de ver. O profeta, o sacerdote e o rei. Pessoas envolvidas com a restauração da nação de Israel, a reconstrução da vida nacional que havia se perdido por causa do pecado, da desobediência. O povo estava disperso, estava cativeiro, havia sido levado para a Babilônia, a cidade inteira transformou-se em ruínas, o país inteiro foi desgastado, o templo já não existia. Josué, sacerdote, Zorobabel como um estadista, e Zacarias como um profeta, exercendo aquele seu papel de manter a chama acesa da reconstrução. Havia outros profetas circulando por ali, havia outras pessoas gritando, profetizando, incentivando para que as pessoas, para que os construtores, os trabalhadores não pestanejassem. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi exatamente nesse momento em que tudo aconteceu. O templo precisava ser reconstruído. A reconstrução de uma cidade, de um país, de uma sociedade, principalmente numa nação que vivia um regime teocrático. Nós não conseguimos entender isso totalmente, porque nós vivemos em um regime democrático. Lá Deus era o centro de tudo, era o dono do palco, aquele que aparecia, aquele que mandava os seus estatutos e os seus decretos. A obediência ou a desobediência a esses decretos é que determinavam o sucesso ou o fracasso da nação. E exatamente nesse lugar, essa comunhão, essa centralidade de Jeová se perdeu, foi desgastada, se consumiu, se destruiu, e as consequências óbvias se tornaram claras, visíveis a olho nu. Todos podiam perceber que havia ali uma nação completamente derrotada. E talvez possamos dizer que o templo, e principalmente a cidade de Jerusalém, era o centro não só da vida religiosa, mas de toda a vida social, profissional, econômica, militar. Tudo girava em torno do templo, da religião, de Jeová, de Deus. Todas as decisões, desde as menores até as maiores, estavam centradas ali. Qualquer petição, qualquer oração, qualquer decisão deveria ser tomada debaixo desse ambiente, dessa esfera, dessa auréola da teocracia, da centralidade de Deus sobre toda a nação. Mas o povo estava amargando as consequências do seu pecado. E a Bíblia fala muito claramente que o salário do pecado é a morte. Você pode pecar, sim, você tem liberdade para pecar, tem liberdade para fazer o que quiser, mas não tem liberdade para escolher a consequência do seu pecado.
ela virá de uma forma ou de outra, ela virá. Sem o templo, a vida da nação murchou completamente, totalmente. Não havia colheitas, não havia empregos, não havia comida, não havia construções, não havia governo, não havia rei, não havia autoridade, cada um fazia o que bem entendia, e não havia, principalmente, orações. Porque a oração estava centralizada no templo, eles não tinham para onde orar. Deus estava ali, ali era o lugar. E aí, de repente, um rei, um sacerdote, um profeta e alguns outros profetas se uniram, foram chamados, foram destacados no meio do povo para restaurar tudo aquilo que havia sido perdido um dia. E eu entendo que esse é o chamado desse conselho de pastores, dessa diretoria, de convidar a cidade para restaurar a igreja que se quebrou, que se desuniu, que se esvaziou do verdadeiro sentido de vida, para reunir os cristãos da cidade em um só espírito, em um só objetivo. Conselho de pastores, Deus tem chamado vocês para uma obra de unidade, mas uma visão tida por Zacarias preanunciou os primeiros movimentos, os primeiros passos na direção dessa restauração nacional. Zacarias viu simplesmente um candelabro que era símbolo da nação de Israel, era o símbolo mais importante da nação de Israel, o menorá, com as suas 7 hastes, suas 7 luzes brilhando no templo, oferecendo caminho, mostrando o caminho, iluminando o lugar para que o sacerdote não ministrasse às escuras, mas debaixo da luz de Deus, da orientação de Deus. Lá estava o menorá, o candelabro de ouro. Mas nesse momento, esse momento vivido, momento peculiar vivido pela nação de Israel, de maneira nenhuma nesse momento ela poderia ser simbolizada por um menorá. Talvez uma lata de lixo enferrujada, talvez alguma coisa muito deteriorada, muito machucada, muito ferida, como acontece com alguns grupos religiosos e até mesmo alguns grupos evangélicos. A igreja hoje é uma concha de retalhos, meu Deus do céu, quando ela deveria ser um pano só, um corpo só, uma unidade só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nós não podemos aceitar uma situação como essa. Diga assim comigo: eu não aceito isso. Amém.